Bora seguir com a nossa leitura do livro de Êxodo, lembrando que você está no plano de leitura da Bíblia em 365 dias comigo, Laura Schwember. E hoje nós vamos ler os capítulos 29 e 30 do livro de Êxodo, lembrando que nós estamos lendo na versão NVI. Capítulo 29. A consagração dos sacerdotes. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e roscas amassados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça-os dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois, traga Arão e os filhos dele à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com o cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado ao turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Traga os filhos dele. Vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhes pertence como estatuto perpétuo. Então, você ordenará Arão e os filhos dele. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, ponha um pouco do sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois, tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Separe um dos carneiros, sobre cuja cabeça Arão e os seus filhos terão que colocar as mãos. Sacrifique-o. Pegue o sangue e faça aspersão com ele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas e coloque-as sobre a cabeça e sobre as outras partes. Depois, queime o carneiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor. É oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. Pegue, depois, o outro carneiro. Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o no lóbulo da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois, derrame o resto do sangue ao redor do altar. Então, pegue um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com eles sobre Arão e as suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Então, serão consagrados, ele e as suas vestes, os seus filhos e as vestes deles. Tire desse carneiro a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e a coxa direita. Este é o carneiro da oferta de ordenação. Do cesto de pães sem fermento, que está diante do Senhor, apane um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida diante do Senhor. Depois, pegue-os de volta das mãos deles e queime os pães no altar, em cima do holocausto de aroma agradável ao Senhor. É oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o diante do Senhor, como oferta movida. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do carneiro da ordenação
que pertencem a Arão e aos seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas como estatuto perpétuo pelos israelitas a Arão e aos filhos dele. É a contribuição que lhes farão dos seus sacrifícios de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes dele, para que as vistam quando forem ungidos e ordenados. O filho que o suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozine a sua carne em um lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e os seus filhos deverão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez expiação para a ordenação e a consagração deles. Ninguém mais poderá comê-las, porque são sagradas. Se sobrar carne do carneiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e dos filhos dele, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer expiação. Purifique o altar fazendo expiação por ele e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça expiação pelo altar, consagrando-o. Então, o altar será santíssimo, e tudo o que tocar nele será santo. Os 2 holocaustos diários. Eis o que você terá de sacrificar continuamente sobre o altar. Todos os dias, 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça 1 cordeiro pela manhã e 1 ao cair da tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça 1/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas e 1/4 de hin de vinho com uma oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer com uma oferta de cereal e uma oferta derramada, como as apresentadas pela manhã. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Capítulo 30. O altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e os chifres, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. Use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente diante do Senhor, de geração a geração. Não ofereçam nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. 1 vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Essa expiação anual será realizada com o sangue da oferta para expiação pelo pecado,
de geração a geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. O preço da expiação. O Senhor, então, disse a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá de trazer ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com meio ciclo, com base no peso padrão do santuário, que tem 20 geras. O meio ciclo é uma oferta ao Senhor. Todos os recenseados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que meio ciclo, quando apresentarem a oferta ao Senhor como expiação pela vida deles. Receba dos israelitas o preço da expiação e use-a para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas, para fazerem expiação pela própria vida. A bacia de bronze. O Senhor então disse a Moisés: faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um estatuto perpétuo para Arão e os seus descendentes, de geração a geração. O óleo para as unções. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 hin de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que tocar neles se tornará santo. Unja Arão e os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção, de geração a geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. O incenso. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância, será eliminado do seu povo. E assim, minha gente, nós encerramos mais este trecho do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias e eu te espero aqui no próximo áudio para nós continuarmos juntas a nossa leitura. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!